Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, boa tarde. Continuamos agora, retornamos ao ar para a sessão da parte da tarde do dia 11 de novembro e vamos iniciar com o processo número 57 de relatoria da conselheira Amélia, seguindo a ordem da pauta, recorrente Triunfo Agroindustrial interessado em Fazenda Nacional. Conselheira Amélia, só está com a palavra quando estiver pronto. Bom, trata-se então de um recurso especial do contribuinte contra o acórdão 13.01.0159, que foi negado o provimento de recurso voluntário por unanimidade de votos. A discussão aqui refere-se à redução do imposto de renda pelo benefício da SUDENE. O contribuinte, então, interpôs recurso especial, alegando essa divergência jurisprudencial. O despacho de admissibilidade deu seguimento, admitiu o recurso do contribuinte, deu seguimento com base no acórdão paradigma 108.06.212, chegando-se aqui à conclusão. No acórdão paradigma, verifica-se a partir da leitura do voto condutor destacado pela recorrente acima transcrito, que o entendimento acerca da suficiência das portarias SUDENE relativas à isenção para amparar o direito à redução de 50% do imposto devido. Isso porque o colegiado, ao analisar a exigência da chancela da SUDENE para a aferição do benefício de redução do imposto, com base nos únicos documentos mencionados no voto condutor, portaria SUDENE relativa à isenção, considerou resolvido o processo e deu provimento ao recurso voluntário, ou recurso do contribuinte, E nesse ponto diverge o acordo recorrido na medida que sustenta ser indispensável para o gozo do benefício de redução a comprovação de satisfação das condições exigidas. A PGFN foi devidamente intimada, apresentou as contrarrazões, pugnando em síntese pela manutenção do acordo recorrido. Aqui, apenas para fins de relatório, esse processo já veio à Câmara Superior para discutir matéria relativa à decadência do ano de 95, foi afastado e retornou a turma qual para julgamento das matérias que antes foram afastadas por conta da decadência. É o relatório. Prosseguindo, então, na parte que interessa o recurso especial, tratou-se de um auto de infração nos calendários 95 e 96, diante da redução indevida do imposto. Bastante, desculpa interrompê-la, tem microfones, posso que desliguem, por favor, batem no mudo. Quem tiver com o microfone ligado, por favor. Então, redução devida do imposto a pagar decorrente da inexistência de direito ao benefício fiscal relativo à atividade com isenção de 50% nos termos do artigo 3º decreto 1564/77. Então, aqui, conforme o TVF, e de acordo com as informações constantes na DIPJ 95 a 99, empresa beneficiária de isenção fiscal, lucro da exploração possuindo atividades com isenção total e isenção de 50%. Intimada a apresentar as correspondentes portarias da SUDENE, a empresa apresentou resposta, anexando a portaria referente à atividade com isenção total, fabricação de açúcar e melaço, e uma declaração referente à atividade com isenção de 50%. Foi reintimada novamente para apresentar uma declaração portaria mais atual, que abrangesse os anos calendários objeto da ação fiscal. Em resposta, a empresa não apresentou nenhuma nova portaria, porém apresentou uma carta, anexada às folhas 53 e 54, na qual alegava que, a partir de 73 e até o exercício financeiro de 2001, foi o estado do benefício fiscal sendo prorrogado automaticamente, sem necessidade de apresentação de novo pleito à SUDENE. A seguir, a empresa citou uma série de dispositivos legais que, de acordo com seu entendimento, prorrogaram o citado benefício. Analisando a situação concreta, fica claro que, através dos sucessivos diplomas legais, o direito ao benefício fiscal foi realmente prorrogado como alega a empresa. No entanto, a empresa incorre em grave erro quando confunde o direito à prorrogação do benefício com a renovação automática da sua fruição. As sucessivas prorrogações objetivaram apenas manter a base legal para que o direito ao benefício fiscal pudesse ser exercido, possibilitando às empresas solicitar novos benefícios ou renovar os já existentes, já que os diplomas legais anteriores estabeleciam prazos para o seu término. Então, essas foram as razões do TVF, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Entrando no conhecimento, o ponto focal defendido pelo recorrente reside na fruição da isenção de se operar por força da lei, não depender de quaisquer outros atos de concessão adicional.
Não há nenhuma ressalva por parte da Procuradoria. Entretanto, analisando-se o acordo paradigma 10806-312 com a seguinte ementa, né? Então, isenção, redução do imposto para empresa em área da SUDENE, comprovação. Provado o acerto nos cálculos do lucro da exploração e a correta aplicação dos percentuais da proporção das receitas incentivadas, quando frente à SUDENE o implemento da condição resolutória da portaria concessiva for atestado, chancela-se o procedimento. Da leitura do voto condutor, tem-se. Ele trata mais acerca dos fatos, e depois vem trazer aqui a Constituição de 88, não mais concedeu isenção total para os empreendimentos compreendidos na área de atuação da SUDENE e SUDAM, apenas a redução de até 50% do imposto devido. Contudo, a portaria é clara, refere-se à capacidade anterior de produção e à nova capacidade frente à ampliação. Daí porque reconhece separa sua produção em 2 blocos, isentos e reduzidos. Cabe notar que a autoridade singular não questiona a forma de cálculo usada, questiona apenas o descumprimento das formalidades requeridas para reconhecimento da isenção, quando na decisão assim se expressa. Ela traz aí as formas de cálculo. As folhas 43 e 44 estão as portarias, consta o protocolo de entrega à Receita Federal, consta a declaração da SUDENE, atestando a regularidade no procedimento da recorrente. Como é sabido, não é só o delegado da Receita Federal reconhecer expressamente esse direito, reconhecimento em sua absoluta maioria dá-se de forma tácita, e em síntese, este era o cerne do litígio, recorrente atendeu a esta fase as dúvidas pertinentes levantadas pela autoridade, e tendo resolvido o processo, motivo pelo qual deu provimento ao recurso. Então, essas foram as razões no acórdão paradigma. Enquanto recorrido, assim tratou a matéria. Resumindo aqui, diz ele, né, resumindo, fica evidente que foi prorrogado o direito de renovação desse tipo desde que a empresa apresentasse pedido de prorrogação à SUDENE, para que esta, no exercício de sua atribuição legal, apreciasse o referido pedido de modo a aferir as condições estabelecidas no artigo 3º do decreto. A pretensa renovação automática alegada pela empresa nunca existiu e não possui a menor base legal. Dessa forma, a ação fiscal glosou a redução do imposto de renda decorrente do lucro da exploração correspondente à atividade de isenção de 50% dos anos calendários onde houve imposto de renda a pagar, 95 e 96, conforme originalmente declarado nas fichas da DIPJ. Aí, dizendo aí o relator ainda, para dessas considerações, o que então se verifica no item destacado é a discussão de que a inclusão da contribuinte na hipótese isentiva de que trata os dispositivos normativos mencionados seria promovido de forma automática, ou então, como por ela sustentado, seria necessária a expressa apresentação do requerimento específico com a manifestação objetiva da autoridade competente, de forma como então sustentado pelos agentes de fiscalização. Em que pese todos os esforços empreendidos pela contribuinte, analisando as circunstâncias normativas apresentadas, verifico que, ao contrário do que pretende ela fazer crer, trata-se de dispensa ou nova apresentação de documentos comprobatórios do enquadramento da requerente na situação em que ela ali anteriormente se encontrava, inexistindo, de fato, qualquer dispensa expressa contra a obrigatoriedade de formulação do requerido respectivo. Em face dessas circunstâncias, mais uma vez entendo não assistir a razão recorrente, sobretudo porque, verificados os dispositivos normativos por ela invocados, nunca expressaram um cheque em branco em relação à concessão dos respectivos benefícios fiscais SUDENE, mas apenas estabelecem procedimentos menos onerosos aos interessados, que antes já o tenham realizado, garantindo, entretanto, a manutenção da atuação das autoridades vinculadas àquelas superintendências, o poder dever de verificar em cada caso a apresentação do pedido formulado pelo interessado, e o efetivo enquadramento na hipótese isentiva apresentada. Da análise de ambos acordos, não consigo vislumbrar a similitude fática necessária. Enquanto paradigma, houve o lançamento de RPJ em razão de redução indevida de incentivos fiscais, já que calculado em valor maior, havendo a discussão acerca dos volumes de produção, ressaltando que houve a apresentação da portaria concessiva do benefício, no recorrido, o ponto é exatamente a falta de apresentação de tal portaria, já que para recorrente bastaria a lei, e a concessão se daria de forma automática, não havendo a necessidade de portaria da SUDENE. Outro ponto que o acórdão paradigma baseia seu afastamento é o fato do reconhecimento tácito do delegado da Receita Federal, nos casos em que há o protocolo, porém nos casos dos autos sequer adentra-se em tal discussão, já que desde o início o contribuinte é intimado a apresentar a portaria concessiva da redução. Ademais, a letra do paradigma tem-se que há necessidade de apresentação da portaria de seus respectivos cálculos, que por se encontrarem corretos, afastavam o lançamento. Não é essa a discussão dos autos. Então, dessa forma, eu não conheço do recurso especial do contribuinte, diante da ausência de similitude fática entre o acordo recorrido e o paradigma apresentado. Por enquanto, esse é o voto. Tudo bem. Então, vamos votar o conhecimento. Conselheira Ebeli, a senhora já tem condição de votar?
Estava lendo uma minuta antiga. Acho que eu não sei se eu estava com a do mês passado, o que foi. Naquele não tinha discussão de conhecimento. É verdade. Eu sei que eu pensei bastante dele. Desculpa que eu não estava. Você estava lendo a parte do despacho de admissibilidade, eu estava lendo lá e aí eu perdi a conclusão. Parece que será que por essa frase aqui que o delegado não precisa reconhecer expressamente esse direito, o fato dele ter levado a receita é suficiente? Esse está tão eloquente, né, o paradigma. Difícil entender o que aconteceu. Pode falar, Amélia. Não, no primeiro momento eu até tinha seguido para o mérito, mas aí quando eu fui ver o que se tratava efetivamente um mérito, e voltei para o paradigma, eu não consegui traçar essa diferenciação entre os dois acórdons, né? Porque no paradigma, ele apresenta a portaria, e aí o próprio acórdão, ele fala, olha, tem aqui o protocolo da Receita, mas o aceite aqui do delegado da Receita Federal, normalmente ele ocorre de forma tácita, então também não vai fazer diferença. Só que no caso dos autos, não se discute nem se houve, né, se esse protocolo na Receita Federal, na verdade, não houve. Desde o início, ele é intimado para apresentar a portaria. E o que ele apresenta com relação à redução é tão somente uma declaração. E ele fala, existe aqui a portaria da SUDENE e ela, de forma automática, vai renovando, já que a lei, num primeiro momento, ela
ela vai prorrogando, né, os benefícios, e a portaria diz, olha, automaticamente eu vou, você não precisa ficar me pedindo toda hora para que haja essa concessão, ela se renova. Só que isso só dá até 94. E esse tipo de discussão no acórdão paradigma, ele não existe. Então, eu não consigo estabelecer essa similitude. É interessante que quando a contribuinte faz a demonstração da divergência, ela suprime da transcrição do voto condutor do paradigma justamente essa passagem que menciona a apresentação dos elementos ao delegado da Receita, né, o que desloca a discussão para, uma vez feito o requerimento perante a Receita, só vai ter validade depois que a Receita se manifestar, né, quando nesses casos, e aí é até interessante, né, saber que o voto é da conselheira Ivete, né, porque tem toda essa discussão por trás no reconhecimento do incentivo quando a Receita não se manifesta no prazo para reconhecimento, ou quando ela indefere e o contribuinte apresenta recurso, né, esse procedimento ele todo tem consequências, né, então não acredito que aqui a relatora do paradigma, se estivesse frente a alguém que não apresentou requerimento à Receita, que ela validasse o incentivo, né, sabendo como ela conhece todo o histórico desses benefícios fiscais. Isso me convence na linha da relatora de que a discussão aqui do paradigma era, se eu fiz o requerimento à Receita, eu tenho que esperar o deferimento para ter, e a Receita não se manifestou, eu não tenho direito ao incentivo, quer dizer, a discussão está em outro plano, né, enquanto o recorrido discute, eu não fiz nada, mas eu tenho direito porque eu continuei na área da SUDENE, né, realmente é outra discussão. Então, acompanho a relatora no não conhecimento. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Viviane. Acompanhe a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora. Conselheiro Tozelli. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também acompanho, então, negado o conhecimento por unanimidade. Vamos passar para o item 58 da pauta, de relatoria da conselheira Viviane, recorrente Fazenda Nacional, interessada Aracruz Celulose. Pode estar com a palavra. Então, trata-se do caso de recurso de divergência, depois pela Fazenda Nacional, Procuradoria, face do acórdão que tratou da questão das normas processuais de aplicação de incentivos fiscais de RPJ, do PERC, pedido de revisão, prazo. Considerou que, inexistindo prazo específico para pleitear a revisão do extrato de aplicação de incentivos fiscais zerado pela SRF, não é cabível recurso. A analogia para restringir o direito do contribuinte à apresentação do seu pedido de revisão do deferimento, devendo-se tomar por base a regra geral do artigo 68 do CTN. RPJ, então, existindo prazo específico para pleitear a emissão do extrato de aplicações, aplica-se por analogia norma que permite a adequada solução do litígio. O processo teve origem, então, com um pedido de revisão de ordem de incentivos fiscais, relativo ao calendário de 2003, para o qual não houve ordem de emissão em razão da intempestividade do pedido. Conformado o contribuinte precisou manifestação de conformidade, foi apreciada, então considerada improcedente. Inconformado depois do recurso voluntário ao CAF, ao qual foi dado provimento, nos termos da ementa já referida. Cientificado desse acordo, a PGFN propôs recurso especial, alegando divergência em relação às matérias de intempestividade do PERC, prazo aplicável para sua configuração e impossibilidade de manter a opção pelo incentivo fiscal quando apresentada a declaração retificadora fora do exercício e com alteração dos valores a serem aplicados em incentivos fiscais. Indicou como paradigmas os acórdãos 0105-754, 108, 09 e 111, para demonstrar divergências em relação à primeira e à segunda matéria. Transcreva aqui a ementa dos respectivos paradigmas. Em síntese, a recorrente alega em relação ao primeiro dissídio que a decisão recorrida considerou o prazo previsto no artigo 68 para a apresentação do PERC,
Tal dispositivo, entretanto, estabelece prazo para pedido de restituição, pagamentos indevidos. PEC não se trata de pagamento indevido, não há divergência. Nesse caso, faço o disposto para artigo 15, parágrafo 5º do Decreto-Lei 1376. Cabia ao contribuinte formalizar tempestivamente o competente PEC para resguardar os direitos. O extrato enviado ao domicílio informar a necessidade de comparecimento da Receita Federal, bem como o prazo para providência. E o acordo recorrido avalia-se de analogia para aplicar o prazo 68, quando também poderia, para analogia, aplicar o prazo previsto no artigo 15, parágrafo 5º do Decreto-Lei referido. Então, expõe os argumentos, reconhece a necessidade de integração da lei em face da ausência de norma a respeito do prazo, considera a possibilidade também de aplicar, por analogia, o prazo previsto no prazo. O acordo paradigma apresentado, então, rechaçou a aplicação por analogia do prazo previsto no 68, então, advoga que a aplicação no caso concreto da decisão contida no paradigma resulta da aplicação por analogia do prazo de 30 dias para a apresentação do PEC. Conclui que, decorridos 30 dias da apresentação do extrato de aplicações e incentivos fiscais sem apresentação tempestiva do PEC, deve ser mantida a decisão da RF encampada pela DRJ, mantendo-se em deferimento do PEC por intempestividade. No caso concreto, o prazo foi até 29/9/2006 e foi apresentado em 20/10/2006, intempestivamente, portanto. Ele é precluso o direito ao contribuinte à impugnação. Apresenta, então, os textos da decisão consolidada no acordo 105, 41, outro precedente que julgou, paradigma, que julgou o prazo de apresentação é 30 de setembro do segundo ano subsequente, em que seja considerado como tempestivo. Quanto ao segundo dissídio, representa também os argumentos dos que os fundamentos do acordo paradigma são aplicáveis ao caso, que a pessoa jurídica que apresentar a declaração de rendimento original, retificador fora do exercício de competência com alteração de valores a serem aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará jus à opção, mesmo que o imposto tenha sido total ou parcialmente recolhido no exercício. Serão aplicáveis ao caso disposto no ADN CST de 85, parecer COSIT 31/2002, alteração dos valores da declaração original para a retificadora desde o descumprimento da norma. Então, é necessária a reforma do acordo para vedar essa opção. Requer o conhecimento, provimento do recurso, então, essa decisão de primeira instância. Foi admitido o recurso em relação a ambas as matérias, a parte recorrida foi cientificada, apresentou contrarrazões, alegando, então, quanto ao primeiro dissídio, que não há que se falar em tempestividade, em vez de justiça do CAF, estabelecendo o prazo do artigo 68 para a apresentação do pedido, o acordo paradigma apresentado noticia que a opção só se transforma em investimento a partir da concordância da Receita com a opção formalizada, que invalidaria os argumentos apresentados pela recorrente, enquanto não houver homologação expressa dos valores informados e pagos. São, na verdade, receitas públicas. Então, traz a regra do artigo 15 do Decreto-Lei, traz regra especial de decadência, não se aplica ao caso. Então, seria descrita a situação do artigo 1º, parágrafo 5º, do Decreto 759/2 são diversos, não havendo simetria, a aplicação da analogia. Não se pode aplicar uma analogia que não seja isonômica, com predomínio do princípio do duplo pró contribuinte, a aplicação da norma não pode resultar em prejuízo, a perda do prazo somente pode ser estabelecida por lei complementar, à luz da Constituição. A regra aplicada, então, seria do artigo 68 do CTN, que seriam espécies, indiretamente espécie de restituição. Então, traz considerações elaboradas em jurisprudência do CAF. Alega que não houve homologação dos valores recolhidos, declarada de PJ, referência ao FINOL, tampouco a fruição do benefício fiscal. E que a aplicação, então, da regra do artigo 15 do Decreto 7235 fere o princípio da legalidade em relação ao primeiro dissídio. Em relação ao segundo, também traz os argumentos que a Câmara Superior decidiu por unanimidade que não perde direito à opção, aplicação, que entregar, contribuinte que entregar a declaração retificadora fora do exercício, com redução do valor do imposto. Ela retificou sua de PJ sem modificar a opção inicial, pela manutenção. Seria um exercício, a retificação é um exercício do direito da recorrida, previsto em N. Não é razoável autorizar a retificação da declaração e punir o contribuinte com impedimento do gozo do benefício. E a retificação não objetivou incluir o benefício fiscal, mas sim alterar o lucro real. Apresenta também votos de conselheiros do CAF. E requer, então, a improcedência do recurso especial promovido pela PFGFN, mantendo essa decisão recorrida. Esse é o relatório.
Quanto ao conhecimento, então, recursal, considero que o recurso foi admitido pelo presidente da Câmara, a admissibilidade não foi questionada. Então, presentes pressupostos recursais, adoto as razões do despacho para conhecer o recurso. No caso, quanto ao mérito, então, o litígio estou figurado em relação às duas matérias citadas. A primeira delas trata da definição quanto à ocorrência ou não de preclusão temporal em relação à apresentação do PERC, caso reconhecido implicaria em prejuízo de análise da segunda matéria discutida, que de boa conduta iniciar, então, pela análise da questão preliminar. A discussão do prazo para a apresentação do PERC necessariamente depende da definição analógica para sua definição. Segundo a decisão recorrida com a manifesta concordância do contribuinte, já regra aplicável ao caso seria previsto no artigo 68, para a Fazenda Nacional, por outro lado, deveria ser aplicada a regra do artigo 15, parágrafo 5º do decreto 1376, com relação à alteração posterior, e subsidiariamente para os previstos no artigo 15 do decreto 7235. Importa analisar de início a natureza jurídica do PERC, então reconhecer que a manifestação de opção pela aplicação dos recursos incentivos fiscais é formalizada por intermédio da PJ e apenas se consolida com a concordância da FB, mediante a admissão dos extratos das aplicações de incentivos fiscais remetidos ao fundo de investimento escolhido, bem como a contribuinte optante. Eventual inconformidade da opção, inclusive o seu não reconhecimento, são comunicados ao optante por meio de extrato, que então é o ato administrativo de homologação, ou não da opção pela aplicação de incentivos fiscais. O extrato, portanto, fornece ao contribuinte todas as informações necessárias ao gozo do seu direito. Eventual disparidade entre a opção manifestada e o conteúdo do extrato, inclusive quando do não reconhecimento pela RFB da opção formalizada, deve ser combatido por intermédio do PERC. Por essa razão, possui natureza processual, salão da forma litigiosa do processo, aplicando-se por consequência previsto no artigo 7235, especialmente no artigo 15. Esse é o entendimento dominante no âmbito dessa primeira turma. Destaco aqui os vários julgados, todos unânimes. O 9101004464, de 2019, relator conselheiro Demetrios Michele Nassei. O prazo para ser considerado para a apresentação do pedido de revisão de emissão de incentivos fiscais é o mesmo aplicado à manifestação de conformidade, com prazo de apresentação de 30 dias, conforme dispõe o artigo 15 do decreto 7235, sendo o termo inicial a data de ciência do extrato de aplicação de incentivos fiscais emitidos pela Receita Federal. O lapso temporal pode ser alterado caso haja uma manifestação expressa da administração por ato normativo, desde que sem prejuízo para o contribuinte. Sem intempestivo incidirá a preclusão da revisão. O outro aqui também no mesmo sentido, final 4041, também de 2019, autor conselheiro André Mendes Moura. Outros mais antigos, final 1155 de 2011, autor conselheiro Antônio Carlos Guidoni. E também de 2009, no final, 9101000210, autor conselheiro Karen Jardim Dias. Também e mais um de 2007, relator conselheiro Marcos Vinícius Neves de Lima. Então, aqui a jurisprudência é firme, no sentido que a aplicação do prazo previsto no artigo 68 para a apresentação do PERC é questão superada no âmbito dessa Câmara Superior, visto não se tratar de restituição de tributos, tendo se assentado no entendimento que deve ser apresentado no prazo previsto no artigo 15 do decreto 7235, 30 dias, contados de recebimento do extrato, das aplicações em incentivos fiscais, se outro prazo superior específico não foi conferido ao interessado. No caso dos autos, portanto, uma vez que o PERC foi apresentado em prazo superior a 30 dias, contados do recebimento do extrato, implicação de incentivos, bem como foi apresentado posteriormente a própria data constante do referido documento, 29/9/2006, forçou-se a reconhecer a intempestividade de sua apresentação, promovendo-se a reforma da decisão recorrida. Então, considerando-se a intempestividade da apresentação do PERC, a segunda matéria de estilo apresentada, e trata de aspectos intrínsecos ao pedido de revisão tido por extemporâneo, tem sua análise e julgamento então prejudicados. Nesse sentido, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso especial da PGFN. Conselheira Edeli. Desculpa, perdi o passo aqui, estava olhando outra coisa. Eu tinha passado os autos e não tinha encontrado o comprovante de ciência.
Pode falar. Quer falar? Não. Pode desligar o microfone. Estou ouvindo você falar, não é com a Edeli que você quer falar. Ah, tá. Porque até a decisão de primeira instância, a discussão era da apresentação do PEC e depois do prazo de 2 anos da legislação. Você sabe, Viviane, onde está esse comprovante de ciência? Não estou com as folhas referidas aqui, tá? Vou localizar. Eu achei um termo aqui de 11/7/2008. Mas foi no PDF, na folha 134. Mas depois vem 134 digital? Não, no PDF. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem aqui, despacho decisório. 12/9/2008. É o AR de 30 de setembro de 2008. Parecer CEORT. Aí já é o indeferimento por intempestividade, né? O PEC, ele é de 20 de outubro de 2006. Aqui é uma intimação, nas folhas 134, uma intimação. Já é o PEC, é o despacho de intempestividade, que não apreciou o PEC por intempestividade, em 2008. Aqui é 11 de julho de 2008. O PEC dele é de 2006. E eu só vi aqui na sequência do PEC a folha do extrato. Às vezes vem o verso dela e no verso tem o carimbo de recepção. Tem um termo de ciência aqui da DERAT do CAP Paulista, 11 de julho, mas já é de 2010, já é RV. O PEC, sem dúvida, o PEC está depois desse prazo aqui, mas a gente só admite esse prazo quando ele é maior do que os 30 dias da ciência. Né? A delegada da DRF Vitória, em 12 de setembro de 2008, com base no parecer CEORT 2016, indeferiu o pedido do contribuinte. Pedido de revisão do ano calendário de 2003. Extrato de folhas 2. Sou lá do Rio de Janeiro.
Sim, é da Lúcia, né? E aí a decisão é naquela praxe do prazo legal, independentemente da ciência. Né? Ou eu estou errada, sua premissa de voto é outra, Viviane? É prazo do PAF e o prazo do extrato é só para estender, né? Aqui, ó, eu estou vendo o de 2006, a folha 2 do PDF, do volume 1. Aí houve emissão de ordem, contribuinte para o FINOR. Então, está aqui o PERC. O PERC está aqui. 20 de outubro de 2006. Tem o extrato. No sentido dos 30 dias da decisão, né? Por isso não fui olhar essa questão lá atrás. Essa é a minha dúvida. Oi? Em cima do recorrido, né? Não, a questão de premissa, talvez a sua premissa seja diferente da minha. A minha compreensão desses precedentes aqui é que quando nós declaramos intempestivo, havia o AR do extrato. E aí, ultrapassado 30 dias do AR do extrato, só seria tempestivo se apresentado dentro daquele prazo que o extrato traz. Né? Aqui, como não tem o AR, ainda que apresentado depois da data do extrato, ele teria que, como não tem prova da ciência, se admite como tempestivo. Por isso que eu estou perguntando, talvez você tenha outra interpretação desses paradigmas, desses precedentes. Com a data de 20 de outubro de 2006, do extrato de folhas 2. Está falhando sua fala, Andréia, nem sempre eu consigo te entender. Conseguiu agora? 20 de outubro de 2006, do extrato de folhas 2, que é a data do carimbo da unidade de origem do extrato do PERC. Essa é a data da apresentação do PERC. Isso. A data que o contribuinte foi cientificado do extrato do PERC, eu não estou encontrando. Não tem. Então, nessas condições, eu entendo tempestivo o PERC. Pode falar, Lívia, conselheira Lívia. A única coisa que tem aqui é do folhas 132, né? Ele fala, encaminha o processo para a CECAT de Vitória, acho que, não sei se já leram esse documento antes, para análise do pedido de revisão de folha 1, ressaltando que não foi possível o registro no IRPJ, porque a declaração objeto do extrato foi cancelada e a retificadora teve ano de recepção diferente de 2004, que a retificadora foi no ano seguinte, né? Folha 114 e 115. Então, aparentemente, não teve mesmo a intimação. Já foi direto em 2008, intimado essa intimação de folhas 1. Não, a intimação, o extrato chegou para ele. O extrato chega. Deixa eu falar, só ouvir o Fernando para ver se ele tem uma notícia, uma novidade aí. Não, é que justamente a gente só tem que tentar lembrar a ordem disso, né? É emitido o extrato e a gente precisa da data que o contribuinte tomou ciência desse extrato. Que é aí que a gente vai ver se é 30 dias ou se o prazo do PERC
fosse maior. E é muito comum, acho que eu e o Caio, quando o Caio entrou, ele deve ter julgado uns 20 processos desses lá na 1402. 27. É extremamente comum não ter data, né? Você não tem a data, então você não consegue nem dizer que aquele início era intempestivo, e aí é que surge o imbróglio, né? Doutora Edeli, deixa eu só passar para a doutora Edeli, doutor Caio, para ver, doutora Edeli, não, Caio, doutor Caio. Não, só queria dizer que a regra geral, na minha experiência, de 5 anos de conselho, mas que o Fernando lembrou que eu fui premiado em relação ao PERC, a regra geral é não ter essa data registrada. Essa é a regra geral. É ao contrário, é raro ter esse registro. Pode falar, Edeli. É raro, mas é interessante. Acho que os últimos 2 casos que a gente julgou de relatoria do Demetrios tinham AR. E aí a gente considerou intempestivo. Só que foi em outubro, nem Andréa, nem o Fernando estava, acho que a Andréa não estava, e Viviane, acho que também não. Outubro eu não estava, O fundamento da delegacia é que o PERC foi entregue em outubro, conforme a folha 1, mas tinha que ter sido entregue até 30/9. Por quê? É o prazo geral da lei, né? Que diz que serão revertidos para fundos aqueles que não forem procurados até 30/9 de 30 de setembro do segundo ano subsequente ao da aplicação. Então, se infere dessa regra que se reverte para fundo, então, se ele não reclamou até 30/9, ele perdeu. Só que a gente estende esse prazo conforme a data de ciência dele. Ou se não há data de ciência. Então, pelo que eu estou entendendo, a interpretação da conselheira Viviane é mais restrita. Fala, Fernando. Delícia, não pode falar que você não, eu estava com o microfone desligado. Não, eu que estava com o microfone fechado. Eu que estava falando com o microfone fechado. Vou passar para o Fernando, então, a gente já te escuta. Fala, Fernando. É que a discussão, ela fica assim, aplicaram lá o prazo do 168 do CTN. Né? Essa é a discussão. Né? Só que a gente precisa balizar a partir do que lá eles aplicaram o 168 como um pagamento indevido. Tal. E a gente normalmente se basearia pelo extrato. Agora, quando você não tem o extrato, você perde a baliza de falar de quando são os 30 dias. 30 dias de quando? Tanto faz, né? Se 168 Porque você não consegue identificar que data ele tomou a ciência, e aí você fica meio perdido para dizer, né, fixar uma intempestividade. Se ele fizesse o pedido 5 anos depois da DIPJ, do pagamento indevido, a gente estava tranquilo, mas como isso não ocorre, aí cria um imbróglio. Né? Conselheiro Tozelli, eu vou passar a palavra para a conselheira Edeli, porque ela estava com o microfone fechado, depois eu devolvo para o senhor, tá? Pode falar, conselheira Edeli.
Não, já nem lembro mais o que eu estava falando. Não, eu estava falando que se eu não perdi nenhum documento que está no processo, por isso eu pedi o esclarecimento, para mim ele é tempestivo. Né? Aí eu divergiria se a Viviane tem um entendimento mais estreito. Ok, conselheiro Pazelli, pode falar. Eu ia falar exatamente, presidente, na linha do doutor Fernando, que aqui, na verdade, não tem um elemento essencial para você caracterizar a intempestividade, que é a ciência do extrato. E ainda não dá nem para presumir. Primeiro, que não tem nem elemento. Segundo, porque presumir data de ciência é algo que também não tem como prosperar. Eu acho que o colegiado aqui não diverge de que é uma regra processual. A questão é que faltou o termo inicial. Sem termo inicial não dá para aplicar a regra. E na ausência da regra, receba a defesa, né? Acho que o silogismo é isso. A conselheira dele, então, vamos começar. Bom, Viviane, pode falar, conselheira Viviane, pode falar. Porque eu fui na tese, né, então, em relação divergindo da decisão recorrida e aplicando a tese consolidada aqui na Câmara. Que para dar provimento ao recurso da Fazenda, então manteria a decisão de primeira instância, né? Reformaria a decisão do recurso voluntário. Então, mantém meu voto. Conselheira Lívia, pode falar. O meu raciocínio seria, subiu a questão, porque teve a divergência, sobe. Vamos analisar qual é o prazo, se é 168 ou se é 30 dias. Analisamos, tá bom, é 30 dias. Então, vamos olhar os autos, porque subiu o direito. Olhando os autos, 30 dias de quando, não consigo ver, ok, é 30 dias, mas no seu caso, não tem o termo inicial, então, nego o provimento. Seria a minha orientação de voto. Bom, podemos votar, né? Acho que já podemos. Então, conselheira Deli, como vota? Eu divirjo, entendo que é tempestivo na primeira divergência, né? Aí, se for a depender do resultado, aí a gente vê se passa para outra. Essa questão, eu também discordo, né? Apreciando o recurso, eu discordo do fundamento do acórdão recorrido, mas como sobe a matéria, né? Sobe, e aí eu aplico o direito, e entendo assim que por negar provimento, porque a tese da Fazenda também não prospera, né, mas o PEC é tempestivo e tem que retornar para apreciação. Quer dizer, se retornar são outros 500. O PEC é tempestivo. Conselheira Lívia, como vota? Nos termos da doutora Deli, da divergência. Conselheira Amélia, como vota? Também acompanho a divergência. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, dado a situação que a gente não pode reformar um prejuízo aqui, a tese da Fazenda não dá para prosperar, né? Então, se consolida o que acabou sendo decidido na turma APOR, né? Então, eu também vou votar com a divergência. Conselheiro Pazelli, como vota? Eu entendo que, diante dos fatos, a tese da Fazenda é inaplicável. Então, nesse sentido, acompanha a divergência. Conselheiro Caio, como seu voto? A divergência. Gente, eu vou ter que olhar isso, tá? Eu vou ter que ver, eu vou pedir vista, tá? Vou pedir vista do processo, aí mês que vem a gente resolve, tá? Vista para a presidente. Vamos passar para o número 59, de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Fazenda Nacional, interessado Jata, assistência técnica. Conselheiro, quando o senhor quiser, pode começar. Muito obrigado, presidente. Estou abrindo aqui o voto. Ele, na verdade, é um retorno do mês passado, correto? Só estou vendo aqui, não foi pedido de vista, foi? Só um minuto. Vou dizer que foi visto para a conselheira Deli, convertido em coletiva. O relator votou por conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista.
Ah, então ninguém votou, a Edeli pediu a vista. Tá? Ok, então eu vou me permitir... Isso, eu vou fazer uma leitura um pouco mais resumida, né? Mas o resumo, assim, é recurso especial da Fazenda, ok? Contra acórdão que deu provimento integral ao recurso do contribuinte, determinando a reinclusão retroativa dele no Simples. Qual era o empecilho dessa inclusão dele no Simples? Entendia-se que ele desempenhava atividade vedada, que seria a manutenção de aeronave na pista. Então, trabalhou com aquela vedação do inciso 13, que é atividade privativa de engenheiro. Ele demonstra que ele fazia o abastecimento da aeronave, limpava lá o para-brisa do negócio, não precisava de engenheiro. O entendimento firmado, então, pela turma COE, no sentido de que realmente estaria fora da atividade vedada. O recurso especial ele foi admitido, em seguida o contribuinte apresenta contrarrazões que não questionam o conhecimento, mas apenas o mérito pugnando pela manutenção do acordo. Em relação à admissibilidade, eu faço aqui uma primeira exploração de que são duas matérias trazidas aqui em recurso fazendário, certo? Uma é a questão, da vedação, e a outra é da aplicação retroativa da Lei 10.964. Eu entendo que... alguém está sinalizando? Então, eu voto por conhecer parcialmente o recurso especial da Fazenda, apenas em relação à impossibilidade de dar efeito retroativo da Lei número 10.964, que, como a gente viu no mérito, foi parte dos fundamentos. Então, presidente, agora eu vou partir a leitura, tá? Agora só do mérito. Então, uma vez conhecido, passa-se a apreciar a matéria submetida, que seria a impossibilidade de dar efeito retroativo à Lei 10.964, frisa que conhecimento apenas parcial do apelo não prejudica a pretensão, vez que o próprio acórdão recorrido reconheceu que a atividade da recorrente não se encontrava entre as permitidas, porém, com o advento da nova Lei 10.964, foi permitida a inclusão dessa atividade, então, entendeu no ver acórdão a sua retroatividade. Em relação a tal matéria, a recorrente, que é a Fazenda, alega que a Lei número 10.964 não dispõe expressamente sobre a possibilidade de retroatividade, assim não pode afirmar que a retroatividade de determinada decisão na recorrida tenha sido oriunda de expressa determinação legal, e acrescenta que não se está diante de lei interpretativa. Colaciona a jurisprudência, inclusive do STJ, e demonstra que sua tese está balizada. E, por fim, invoca a súmula CARF número 81, que é vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impedida ao ingresso na sistemática do Simples. Pois bem, analisando os precedentes que erigiram a súmula número 81, mostra-se procedente a invocação promovida pela Fazenda Nacional, sendo inquestionável a conclusão da sua aplicação ao presente caso. Os diversos julgados precedentes que embasam tal entendimento consolidado desse CARF trataram de casos em que os contribuintes, à época dos fatos apurados e pertinentes, encontravam-se em vedação diante da legislação vigente para ingresso ou permanência do Simples. Como se verifica no enunciado, as demandas foram julgadas sempre desfavoravelmente à pretensão da retroatividade. Posto isso, inclusive, diante do dever de observância do regimento interno, merece provimento o recurso fazendário para reformar o acórdão recorrido, mantendo a exclusão da contribuinte do Simples. Ok? E, nesse caso, a exclusão, ainda que eu tenha posto em certos pontos a inclusão retroativa. Então, eu peço perdão. Aqui trata-se de um ADE mesmo. Então, é isso, presidente. Basicamente, eu estou aplicando a súmula para dar provimento ao recurso fazendário, mantendo a exclusão da contribuinte. Ok. A conselheira Edeli pediu a vista, né? Eu fiquei... Estava muito confuso para mim essas comparações, né? Porque há várias... Eu já julguei um caso de manutenção de aeronaves, mas no plano da súmula 57, né? Manutenção de máquinas e equipamentos, né? Sem maiores complexidades. Aqui apareceram várias outras referências, né? Então, eu pedi
pedir vista para compreender um pouco melhor. Fiz declaração de voto e minha proposta é de divergir no conhecimento. Porque o acórdão a exclusão do Simples Federal, em 2003, com efeito de 2002, manutenção de aeronaves por equiparação a serviços profissionais de engenheiro. O acórdão recorrido é de 2010. Expressa que, apesar de a atividade de manutenção ser regulada pela ANAC e assim exigir atuação de responsável técnico, a Lei 10.964 veio expressamente excetuar desta restrição diversos tipos de serviço de manutenção, reconhecendo que, ainda que a atividade de manutenção exija até mesmo que a empresa disponha de um profissional legalmente habilitado para executá-la, no caso o engenheiro, ainda assim ela pode optar pelo Simples. Assim, considerando, quer dizer, é uma lei posterior ao ato de exclusão, anterior ao julgamento, e aí ele aplicou essa lei, mas específica para essa atividade, ele aplicou retroativamente. O que já era um desconforto meu, porque a súmula, ela vem para a aplicação retroativa da legislação do Simples Nacional, né, nesse contexto, mas tinha também a questão das creches, né, que passaram a ser admitidas. Agora, essa lei é diferente, né? Então, considerando que o parágrafo 1º do artigo 4º da referida lei determinou sua aplicação retroativa, então é uma lei expressamente retroativa. Conclui-se que a contribuinte poderia ser mantida no Simples Federal desde sua opção, razão pela qual foi dado provimento a recurso voluntário para sua reinclusão. Houve um erro lá quanto ao resultado, mas nada, por embargos, foi corrigido e a Procuradoria interpôs recurso. Então, na primeira divergência, ela discute a admissibilidade da atividade de manutenção de aeronaves no Simples. O paradigma indicado é de 2011, examinou a exclusão promovida em 2004, mas o detalhe desse paradigma é que lá não foi alegada a aplicação retroativa da 10.964. Então, o voto condutor do paradigma, alinhado à primeira parte do acórdão aqui recorrido, manteve a exclusão sob o entendimento de que a atividade contava necessariamente com o responsável técnico com o registro do CREA. A PGFN argumenta que o paradigma é posterior à Lei 10.964, mas ainda assim manteve exclusão semelhante ao presente. Eu entendo que não basta isso, ela não observa que referida lei foi alegada nestes autos como expresso no relatório do acórdão recorrido. Confirmo, então, que as soluções distintas dadas nos acórdãos comparados pode ter decorrido do fato de, no paradigma, não ter sido suscitada a aplicação retroativa da 10.964. Lá também editada posteriormente a exclusão em debate. Os edílios comparados, portanto, embora regidos pelos mesmos dispositivos, foram orientados por discussão constituída a partir de contextos legislativos diversos, por conta das alegações, o que impede a caracterização do dissídio jurisprudencial. Ressalta-se que o voto condutor do acórdão recorrido se estende longamente na exposição das razões para concluir que a manutenção de aeronaves estaria contemplada no inciso 1 do artigo 4º da 10.964, por caracterizar serviço de manutenção e reparação de outros veículos pesados. E nada nesse sentido está debatido no paradigma, já que referido dispositivo legal não foi invocado pelo recorrente ou mesmo enfrentado de ofício pelo colegiado. Em suma, não é possível cogitar como decidiria o colegiado que proferiu o paradigma, caso fosse provocado a decidir sobre os efeitos da 10.964. Por isso, acho que o dissídio não se estabelece. O paradigma apresentado para a segunda divergência, por sua vez, foi invocado para discussão acerca da aplicação retroativa de norma que altera regime de impedimentos à opção pelo Simples. Então, para que essa divergência tenha alguma coerência com o litígio, me parece que eu não posso admitir essa divergência como qualquer aplicação retroativa. Seria preciso que, como tem a fundamentação específica aqui no parágrafo 1º da 10.964 expressamente retroativa, seria necessário que os paradigmas na segunda divergência tratassem de uma legislação que também tivesse dispositivo semelhante. Os paradigmas 303, 35, 326 está pautado na impossibilidade de retroação da Lei Complementar 123. É só um paradigma, né? E diz não ser o caso de aplicação 106 justamente por não ser lei expressamente interpretativa, o que a distingue da 10.964, que pelo parágrafo 1º ela me parece expressamente interpretativa.
Assim, analisando os dois paradigmas indicados, não é possível concordar com a PFN quando conclui ser cristalina a divergência acerca aí dos dispositivos mencionados. E a minha proposta é de não conhecer do recurso especial da PGFN. Ok, conselheira Lívia. Conselheira Lívia, como a senhora se posiciona em relação a isso? A sua voz está falhando um pouquinho, André. Não, a questão é, doutor Caio proferiu o voto dele, deu provimento ao recurso da Fazenda e conheceu do recurso. Doutor Edeli está pugnando pelo não conhecimento, então, aí vou iniciar a votação. Não? Tá. Caio é conhecimento parcial, né? Caio conhecimento parcial e deu provimento ao recurso. O doutor Edeli está sugerindo o não conhecimento. Perguntei para o senhor que foi a próxima. Errei, não? Tá, não. Só avisar que a sua voz estava falhando um pouquinho. Não, pois é, tem duas posições. Então, é isso. Tá. Você quer falar, doutor Caio? Você está querendo falar? Não? Então tá. Eu estava muito incomodada de separar as matérias e dar, pelo resultado que estava dando, que realmente não parecia ser um resultado que a turma do paradigma daria. A doutora Edeli foi brilhante na declaração de voto, acompanho integralmente. Ok. Divirge para não conhecer. Ok. Conselheira Viviane. Vem acompanhar a divergência, que a gente não conhecia. Conselheira Amélia. Eu também acompanho a divergência. Conselheiro Fernando. Também vou acompanhar a divergência, presidente. Conselheiro Tozelli. Eu vou com a divergência também, presidente. Bom, eu também acompanho a divergência. Então, conselheira Edeli, o voto já está pronto, né? Foi por maioria, não conhecido, vencido o relator. Certo? Ok, doutor Caio? Ok, doutora Edeli? Então, voto vencedor, doutora Edeli. Pois não, doutora Edeli? Talvez você esteja com algum obstáculo físico no teu microfone, porque ocasionalmente a sua voz some completamente. Eu vou baixar a qualidade aqui, eu acho que pode ser isso. Deixa eu tentar. Vocês me ouviram? Todo mundo me ouviu? Então, foi não conhecido por maioria, vencido... Então, naquela hora que você chamou a Lívia, que tua voz falhou, sumiu, falhou. Vou tentar falar mais perto aqui. Pode deixar. Agora quem sumiu foi o doutor Caio. Eu voltei. Voltou. Então, tá ótimo. Então, gente, foi isso. Não conhecido por maioria, vencido o relator e a doutora Edeli fará o voto vencedor. Ok? Então, vamos em frente. Vamos para o 60, depois eu juro que eu dou intervalo. A fiação, que também continuamos com o doutor Caio. A recorrente Fazenda Nacional interessada à fiação, houve vista para a conselheira Viviane, convertida em coletiva. Então, aqui o relator votou por não conhecer do recurso e acompanharam o relator a doutora Edeli e a doutora Lívia. Então, houve o pedido de vista na hora da doutora Viviane. Doutor Caio, você pode fazer, então, um resumo e aí depois eu passo a palavra? Pode falar, doutora Edeli. Talvez para economizar tempo, esse processo, eu teria uma questão de ordem para ele, porque como o doutor Caio, eu também fiz vista e analisei todo o recurso, todas as divergências. Agora, quando eu vim fazer a revisão do meu voto para trazer, é que eu vi que tem quando eu voltei no recurso especial da Procuradoria para ver realmente se ela não tinha alegado, né, o que tornaria o litígio mais normal de ser apreciado, aí eu vi que o despacho de admissibilidade, ele dá seguimento ao recurso da Procuradoria, mas, na verdade, ele rejeita, acho que 2 paradigmas lá que seriam matérias autônomas, e como eu acho que houve erro no fecho, a Procuradoria não foi cientificada do segmento que seria parcial. Então, eu só queria colocar a questão de ordem, que talvez a gente não precise passar por relatório e voto, e propor a resolução para saneamento. Ok. Doutor Caio, pode falar. Claro, é só para fazer um registro. Eu entendo que é bastante, como eu posso dizer, ponderada a posição da doutora Edeli, mas realmente foram 5 matérias, apenas 2 foram admitidas.
Mas se efetivamente houver essa falha, a Fazenda ela foi posteriormente cientificada de outros atos, inclusive a inclusão do processo em pauta. Se ela achava que havia essa falha e não poderia ter sido julgada, ela teve a prerrogativa. Então, eu mantenho a minha posição de prosseguir com o julgado, eu pessoalmente. Então, eu acho que a gente segue para a ordem normal. Vamos seguir, ok. Então, conselheira Edeli, fala, doutora Viviane, pode falar. Eu estou com vistas nesse caso, nem coloquei as vistas aqui, porque eu estava verificando realmente esse alerta aqui do despacho de admissibilidade. Eu também entendo que seria uma questão formal aqui, a gente já viu situações semelhantes, né? A questão formal da falta de possibilidade de abertura de ciência à PGFN para apresentar agravo, né? Então, essa questão regimental, acho que... Levantada a questão de ordem, então... Eu faço a questão de ordem, abertura de resolução da votação. Ok, perfeito. Doutora Edeli, como a senhora vota, então? A senhora já suscitou a questão de ordem, e como é que a senhora se posiciona por uma conversão de julgamento em resolução, é isso? Eu votei pela resolução, e aí o Caio, eu não sei como é que fica a ordem de votação, eu acho que é o Caio primeiro, né? Ele é contrário, né? E aí ele já se colocou contrário. Então, tá falhando, André. Eu não tenho o que fazer. Eu estou bem perto do computador. Tenta limpar o buraquinho. Já limpei. Na hora do intervalo, eu vou limpar mais um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Então, vamos lá. Doutor Caio, ele já relatou, acabou de falar que continua mantendo o voto dele, ok? Então, eu devolvo para a senhora para a gente começar em função da questão de ordem hora suscitada. Tudo certo? Então, meu voto é pelo saneamento. Tá. Conselheira Lívia, como a senhora vota? Também acho que tem que ter saneamento. Conselheira Viviane, como a senhora vota? Pela resolução para saneamento. Conselheira Amélia. Resolução para saneamento. Conselheiro Fernando. Pelo saneamento, presidente. Conselheiro Tozelli. Saneamento. Eu também voto para o saneamento. Então, por maioria, convertido o julgamento em resolução para saneamento, com retorno para análise das matérias e ciência à procuradoria, com base no regimento, certo? Doutora Edeli, a senhora vai fazer, a senhora vai fazer, a doutora Viviane, quem pode fazer a resolução? Fala, doutor Caio. Não, eu ia alertar que a própria Edeli já trouxe esse documento da resolução. Eu não fiz o voto, né? Pelo contrário, a minha declaração de voto é analisando as divergências. Eu só vi isso agora na revisão antes da sessão. Mas a presidente pode determinar. Eu posso fazer. Pode fazer, doutora Viviane? Posso fazer. Então ótimo. Tá bom. Então, resolução com a doutora Viviane. Vamos dar um intervalo, que aí eu vou resolver essa questão técnica aqui, tá? 10 minutinhos. Vocês ouviram essa parte?